Olá, pessoal querido! Seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal. Quero agradecer as inúmeras mensagens carinhosas que recebemos todos os dias em nossos vídeos. Eu leio todas. Muito obrigado mesmo. Aproveito para pedir que continue se inscrevendo e compartilhando, porque isso nos ajuda bastante. Hoje eu quero chamar a atenção para um outro assunto bem interessante também. Você lembra quando os caminhoneiros pararam em protesto contra o alto preço do diesel em 2018? Foram apenas 10 dias e todo o país entrou em desespero. Faltaram combustíveis, alimentos nos supermercados e logo surgiu uma solução para voltar à normalidade. Foi um movimento bem articulado que pegou a todos de surpresa, pois ninguém imaginava a força que a categoria tinha e ainda tem, porque ela nunca tinha sido colocada à prova. Pois existe uma outra categoria que tem a mesma força que a dos caminhoneiros, com o mesmo poder de destruição e caos. Sabe qual é? A das mídias sociais. Isso mesmo. Imagine o que aconteceria no Brasil se todas elas, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter e tantas outras, muitas pertencentes ao mesmo dono, resolvessem sair do país de uma vez, em solidariedade ao Telegram, ou qualquer uma delas, por estar sofrendo restrições frequentes das autoridades do judiciário. Como o Brasil ficaria sem as redes sociais? E como iria se comunicar? E os inúmeros negócios e empregos que deixariam de existir da noite para o dia? Os deputados, senadores e até o judiciário, nem eles mesmos conseguiriam viver sem esses meios de comunicação de massa. Deu para imaginar o estrago que isso representaria? Imediatamente os parlamentares sentiriam o efeito e a cobrança viria de todo lado para que a situação fosse revertida. E não seria nada difícil isso acontecer. Talvez por essa razão o judiciário tenha surpreendido e voltado atrás com relação ao banimento das contas do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, eleito o parlamentar mais bem votado do país com 1,5 milhão de votos. O Telegram entendeu que a decisão do STF de suspender a conta do deputado era genérica e não apresentava fundamento algum. Sendo assim, decidiu, com base na própria lei, ignorar o que tinha sido determinado. Alguém do outro lado deve ter percebido que, em uma queda de braço com essas empresas de mídias sociais, as consequências podem não ser nada agradáveis. Talvez isso sirva de alerta para quem pretende regulamentar o setor, que trabalha com a premissa de liberdade de expressão. O presidente Lula pode estar preparando um novo tiro no pé se insistir em seguir adiante com essa história. E em falar nisso, com 27 dias de mandato apenas, ele já conta com o primeiro pedido de impeachment protocolado na Câmara dos Deputados. O parlamentar Ubiratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, entrou nesta quinta-feira com um pedido bem fundamentado junto à Secretaria-Geral da Câmara, embasado em uma declaração do presidente, onde ele afirma na Argentina que o impeachment da presidenta Dilma teria sido um golpe. De acordo com o deputado, o presidente cometeu um crime de responsabilidade previsto na Constituição. Não podemos aceitar um presidente que vai lá fora mentir a respeito da democracia brasileira. O processo de impeachment, lá em 2016, percorreu todos os requisitos legais, teve a participação da Câmara, do Senado, do STF, foi divulgado ao vivo para todo o Brasil, de modo que foi um processo rigorosamente legal e constitucional. O deputado Sanderson parece mesmo ter se tornado a primeira pedra no sapato do atual presidente. Além do pedido de impeachment, ele também encaminhou ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da União uma denúncia contra o presidente por improbidade administrativa. Uma irregularidade cometida por Luiz Inácio Lula da Silva, que se hospedou num hotel sem licitação, ele e sua esposa, quando em Brasília existem duas residências oficiais, o Palácio da Alvorada e a Grande Doutor. Ele poderia ter ficado em qualquer uma das duas sem custo, mas não, preferiu ir para um hotel sem fazer licitação, deixando de cumprir requisitos que são obrigatórios. Não há, no caso, a chamada inviabilidade de competição. Ao contrário,
Em Brasília tem muitos hotéis, tem centenas de hotéis e por isso não podia ter contratado essa hospedagem sem o processo legal de licitação. Isso precisa ser averiguado mesmo, porque tanto se acusa o ex-presidente por uso do cartão corporativo ou qualquer outra coisa que fica parecendo que são irregularidades menores que as que o atual presidente anda cometendo. Lembrando que ele já tinha cometido uma irregularidade ao aceitar uma carona no jatinho de um amigo para a Europa quando era presidente eleito. Isso é crime previsto em lei com pena de até 12 anos de reclusão. E ninguém falou nada. Agora, segundo o deputado Sanderson, ele comete crime de responsabilidade ao atacar a democracia brasileira no exterior em evento oficial e provavelmente deverá ser investigado pelo Ministério Público e TCU também por improbidade ao se hospedar em hotel sem o devido processo de licitação. Aí fica complicado. E em falar no ex-presidente, a esposa dele, Michele Bolsonaro, desembarcou em Brasília sem a companhia do marido. Isso já era esperado, pois Bolsonaro não quer correr o risco de ser preso ao pisar novamente no Brasil. O visto dele de permanência nos Estados Unidos deve vencer na semana que vem, na semana que entra. Mas é de se prever que os assessores devam entrar com um pedido de extensão, enquanto reúnem provas suficientes para um possível pedido de asilo político futuro. Bolsonaro deve provar que está sendo perseguido politicamente e permanecer inalcançável fora do país. Isso não impedirá, pelo menos por enquanto, que opositores tratem de extinguir os direitos políticos dele, mesmo Bolsonaro estando fora do país. Para isso, o processo poderia correr à revelia e julgado sem problemas pelo STF. A questão está na data do dia 1º de fevereiro, onde tudo pode mudar. Com a entrada da nova legislatura, que já chega com sangue nos olhos e bem estruturada para reverter as situações que tanto incomodaram a maioria dos brasileiros no fim do ano passado, todo o plano da esquerda pode ir por água abaixo. Para se ter uma ideia, os que são favoráveis ao ex-presidente compõem a maioria do parlamento. E isso pode representar uma reviravolta geral em todos os processos que foram motivo de repercussão em todas as mídias. Rodrigo Pacheco enfrenta dificuldades para um segundo mandato, mesmo a Constituição proibindo uma reeleição da presidência da Casa. O mesmo serve para Arthur Lira, da Câmara dos Deputados. Se Rogério Marinho for confirmado como o novo presidente da Casa, o primeiro ato dele deve ser mirar nos ministros do Supremo. De novo, estamos diante de um divisor de águas. Se os atuais presidentes das duas casas permanecerem onde estão, aí o país segue o rumo do que foi planejado pelos que detêm o poder atual. Mas se eles forem trocados, aqueles que com o ferro feriram, poderão com o ferro agora serem feridos também. Por isso, a data é esperada com muita ansiedade e esperança para os que querem um país melhor e mais justo. Ficamos por aqui com essa análise. Se você gostou, dê um like e compartilhe, por favor. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Muito obrigado, mais uma vez, um forte abraço e até a próxima. Uai, seu app de vídeos curtos.